Vamos já para a palavra. Não se concentra aqui no meu óculos. Estou a lutar com este óculos já desde sábado. O Azaf fez o seu trabalho de filho para o pai comprar óculos. Abra já sua Bíblia no livro de Êxodos, no seu capítulo 17. Glória a Deus, uma bênção. Estamos no ano da superação em Deus, amém? Glória a Deus. Êxodos, capítulo 17, no seu versículo 8. Glória a Deus. Encontramos todos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Amém. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra Amaleque. Amanhã tomarei posição no altar da coluna. Em outras versões está colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Sublinhe a palavra posição, porque a mensagem está aqui. Posição. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur. Porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permanecessem firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto num rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. Palavra do Senhor. Celebra Jesus. Tens 2 minutos para celebrar. Podes tomar teu assento com todo o respeito. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor. A paz do Senhor. O tema que nós vamos abordar nesta manhã de domingo é a superação em Deus em meio à unidade. Aleluia. Diga comigo: a superação em Deus em meio à unidade. Uma bênção. Aleluia. Igreja que vai morar no céu. Glória ao Senhor. Queridos irmãos em Cristo Jesus, nós queremos entrar nesta mensagem abençoada e fazer perceber à igreja que a igreja é algo muito sério. Aleluia. É algo seríssimo, porque é o lugar de vida e transformação de vida. Aleluia. E quando estamos na igreja, nós temos que aproveitar todos os momentos que o Senhor permitiu que a gente estivesse no templo. Aleluia. E a Bíblia começa a nos levar no livro de Êxodos. Igreja, haja vista que o nosso Deus, Ele trabalha na agenda. Aleluia. Existem pessoas que Deus lhe coloca na sua agenda para operar em seu favor. Mas existem também outras pessoas que eles são violentos. Eles se colocam na agenda de Deus para Deus operar em favor deles. Aleluia.
E na igreja tem estes dois grupos de pessoas. Aqueles que o Senhor separou hoje para abençoar, para edificar, e aqueles que serão violentos, que tenham um objetivo a alcançar, e ele sozinho vai entrar na agenda de Deus. Aleluia. Então, o livro de Êxodos retrata sobre algo extraordinário. O nome Êxodos significa saída. Aleluia. E este livro, Êxodos, está dentro dos Pentateucos, escrito pelo Moisés. É um livro bonito de ser estudado, porque nos relata sobre a história do povo de Israel, que estão como escravos no Egito e que vão sair do Egito rumo à terra prometida. Aleluia. A Bíblia começa a nos mostrar, igreja do Senhor, que este povo de Israel, ele se torna escravo, porque a Bíblia nos diz que quando José morre, sobe um outro faraó que não conheceu os bem-feitos de José. Quer dizer, igreja do Senhor, que José trabalhou bastante e o nome de José foi um marco no Egito. Mas quando José morre, sobe um outro faraó que não conheceu a história deste homem José. Diz a palavra de Deus que a nação de Israel crescia, se multiplicava. Eles tinham a promessa da multiplicação. Esta promessa não começou com José. Esta promessa começou com Abraão, desceu para Isaac e depois foi para Jacó. Aleluia. Na qual se efetivou em Jacó, no val de Jaboque. Quando Deus aparece a Jacó, no val de Jaboque, e Jacó luta com o anjo do Senhor, que é uma teofonia, que é Deus a se manifestar em forma de anjo. Diz a palavra de Deus que ele luta lá. Quando ele luta lá, o Senhor muda o nome dele de Jacó para Israel. Diz, como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. Então a nação de Israel começa a se constituir em meio a uma batalha na qual o Senhor quer edificar a vida de alguém. E este homem Jacó, ele agora nasce José. E este José morre. Quando José morre, sobe um outro faraó no Egito. E este não conhece os bem-feitos. Ele vê que a nação está a se multiplicar, está a crescer, porque eles carregam uma promessa. E ele diz, não, nós vamos tornar este povo cativo, escravo, para impedir com que eles possam se rebelar contra nós. E a palavra de Deus diz que eles ficaram como escravos lá, 400 anos como escravos. Mas diz a palavra de Deus que eles começaram a orar por um libertador. Igreja, escuta, que Moisés é resultado da oração de um povo. E este povo está a orar por um libertador. Diz a palavra de Deus, quanto mais eles oravam, o Senhor também está a trabalhar em favor deles. Quando eles oraram, o Senhor respondeu a oração deles. E nasce Moisés. Moisés nasce para um propósito e diante de um propósito. Quer dizer, igreja do Senhor, que quando nasce Moisés, ele está diante de um propósito. Ele nasce debaixo de uma oração. É gerado debaixo de uma oração. É resultado de uma oração. Ele está dentro de um propósito. Mas ele nasce dentro de um propósito para um propósito. Quer dizer que o propósito dele era tornar aquele povo liberto. Aleluia. E a missão dele tinha que ser efetivada. Quando ele nasce de Jocabete e de pai Arão, diz a palavra de Deus que este homem cresce no palácio do rei. Ele vive lá, aprende toda aquela etapa de Moisés. Era o momento da preparação de Moisés. Moisés está a passar para o processo da preparação. E depois Moisés vai até a terra de Jetro. Lá no encontro com seu sogro, ele continua a passar para o momento da preparação. Há um processo que Deus está a transformar a vida de Moisés. Era necessário Moisés ir para a casa de Jetro, para Jetro ensinar algumas coisas a Moisés. Depois Moisés regressa para o Egito. Quando Moisés regressa para o Egito, Moisés já tem a ordem de enfrentar Faraó. Diz a palavra de Deus que depois da 10ª praga, aleluia, a praga da morte dos primogênitos,
Porque o Senhor aparece a Moisés. Diz a Moisés: Moisés, mata o cordeiro. Coloca o sangue do cordeiro sobre a ombreira da porta dos israelitas. Quando eu passar, a casa que tiver a marca do sangue do cordeiro, esta casa eu vou passar, não vou matar. Mas quem não tiver a marca do sangue do cordeiro, o anjo da morte vai matar. Aleluia. O sangue está a simbolizar a proteção. O sangue está a simbolizar a cobertura da parte de Deus. E a nação de Israel estava diante da cobertura da parte de Deus. Estava diante da proteção da parte de Deus. E Deus protegeu eles. Depois da 10ª praga, Faraó decidiu libertar o povo. Mas algo me chama a atenção nesse texto, porque o Senhor está a liberar o povo para lhe adorar. Eles têm a missão. Qual é a missão? Ir até a terra prometida. Aleluia. Mas no percurso da terra prometida, este povo, eles se rebelaram perante Deus. Igreja, quando você já conhece Deus, saiba que em todas as circunstâncias você deve glorificar a Deus. Quando está a dar certo, glorifica. Quando não está a dar certo, também glorifica. Quando a porta se abre, glorifica. Quando a porta se fecha, também glorifica. Só que a nação de Israel, eles queriam que em todos os momentos da vida deles desse certo. Aleluia. E a Bíblia começa a nos mostrar que eles chegam em um lugar chamado Refidim. Quando eles chegam naquele lugar, eles têm sede, querem beber água. É um lugar seco, é um lugar onde não tem água, é deserto. Deserto é um lugar seco. Deserto é um lugar sem vida. Deserto é um lugar sem água. E eles têm sede. Eles querem beber da água. A palavra de Deus está a nos mostrar que naquele instante eles começam a se rebelar contra Moisés. Estão a dizer a Moisés: nos tiraste do Egito, você quer nos matar aqui de sede. Moisés começa a sentir medo. Moisés vai consultar a Deus. E Deus está a dizer a Moisés: Moisés, pega na vara, bate na rocha e vai sair água para alimentar este povo. Moisés cumpriu a palavra de Deus. A vara de Moisés está a simbolizar autoridade. E Moisés já tinha esta autoridade. A autoridade que lhe foi dada, ele tinha que exercer. E nesta mesma autoridade que lhe foi dada, ele cumpriu o que o Senhor lhe falou. Quando este homem Moisés dá o povo de beber, a Bíblia nos mostra um momento de provisão de Deus. Aleluia. Deus está a agir neste momento como Deus provedor. Aquele Deus que vem para prover. Quando nós não temos esperança, quando nós estamos sem fé, quando nós estamos sem ânimo, quando nós queremos recuar, existe um Deus provedor. Aquele que provê. Quando menos nós esperamos, ele vem para prover. E esse Deus estava a agir como Deus provedor. Depois de um momento de bênção, surge um momento de luta. Igreja, deixa-vos falar alguma coisa aqui. O fato de você ser abençoado hoje não implica que você não terá lutas amanhã. Muita gente, eles só querem o Deus que dá bênção, mas não quero viver com Deus da bênção. Ele quer as bênçãos de Deus, mas não quero estar com Deus da bênção. Nesta manhã Deus está te dizendo: não procura apenas a bênção, mas procura estar com Deus da bênção. Porque se você estiver com Deus da bênção, não importa onde você estiver, aonde você estiver, a graça, o favor e a misericórdia do Deus da bênção vai te acompanhar. Aleluia. E as igrejas hoje, muitos só entram por causa da bênção. Mas o Senhor está a te dizer: muda este pensamento de bênção. Porque o mais importante para ti é o Deus da bênção. Aleluia. E o Deus da bênção, ele deu a água neste povo. Agora, depois da bênção, surge uma grande batalha. Diz comigo: uma grande batalha. Na qual a unidade tinha que prevalecer. Aleluia. Nesta grande batalha, os amalequitas
que estão a se levantar contra os israelitas. Quem são os amalequitas? Os amalequitas, Amaleque, ele é neto de Isaú. Quem é Isaú? Irmão de Jacó. Automaticamente é uma luta entre irmãos, Israel e os amalequitas. Quem são os amalequitas? Os amalequitas são nômadas, pessoas que vivem em vários lugares, pessoas que habitam em vários lugares. Quer dizer que aqueles homens que são nômadas, eles estão agora a se levantar contra a nação de Israel. E quando eles estão a se levantar contra a nação de Israel, Moisés está naquele lugar. O que vai cooperar em meio a Moisés ainda não é a fé de Moisés. Porque deixa de dizer uma coisa: a fé não é emoção, a fé é posição. Aleluia. A fé não é emoção, a fé não é sentir Deus. Eu senti Deus, eu senti que o meu corpo está a se arrepiar, eu senti que o culto está a cuiar, eu senti. Mas quando você sair daqui, a vida te espera, as dificuldades te esperam, as lutas te esperam, aonde a tua fé deve sair de emoção para posição. Aleluia. A fé nunca vai ser emoção, a fé é uma posição, a fé é um estilo de vida. A fé não é algo que vem e vai, a fé é algo que vem e deve permanecer, porque a fé é um estilo de vida e a fé é posição. Quando a fé se torna posição, você começa a operar no sobrenatural, você sai do natural e você atinge o sobrenatural. Quando você começa a atingir o sobrenatural, começa a ganhar posição. Não importa a aflição, a tua posição é única. Não importa se está bem, a sua posição é única, porque você sabe que naquele instante eu já não estou mais a depender de mim, mas eu estou a depender do Deus que me sustenta. Isso é a fé. Aleluia. E a Bíblia está me dizendo que esse homem Moisés, ele toma uma posição, porque ele sabe que agora chegou o momento de batalha. Mas antes dele entrar em batalha, ele toma uma posição, ele se posiciona, porque ele sabe que ele deve superar os amalequitas. Surgiu uma tempestade quando ele não esperava. Antes da tempestade, ele viu uma grande bênção, ele viveu com uma grande provisão. Mas quando a provisão acabou, veio luta, a qual vai exigir dele um outro posicionamento. Como cristão, em todas as estações da tua vida, vai exigir de você um posicionamento. Quando for para você casar, é um posicionamento. Quando for para trabalhar, é um posicionamento. Quando for para crescer espiritualmente, é um posicionamento. Quando for para enfrentar lutas espiritual, é um posicionamento. E Deus está a te dizer, na vida como cristão, vai exigir de você vários posicionamentos. Aleluia. Alguém está comigo? E a Bíblia me diz que este homem, Moisés, tomou a posição no alto da colina. Quando ele vai no alto da colina, ele orienta a Josué, pega alguns dos nossos homens e você vai no campo de batalha. A tua missão não é aqui. Vamos cooperar, mas para cooperarmos em meio à unidade, cada um tem a sua missão. Josué, a tua missão não é ao meu lado. Hoje a tua missão é no campo de batalha. Eu preciso cooperar contigo, mas eu preciso que você que saia e eu fico, porque as coisas vão começar a cooperar em nosso favor. Quando Josué pega os homens, vai no campo de batalha, ficou 2 homens, Arão e Ur. Estes homens tinham que ficar com Moisés. Por quê? Porque Moisés tem uma missão que a batalha da vida exige dependência total de Deus. E Moisés sabe disso. Para ele vencer, era necessário que
que ele tivesse uma dependência total de Deus. Porque a luta deles não é contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os hostes espirituais da maldade no lugar celestial. Aparentemente era uma luta física, mas espiritualmente era uma luta espiritual. Eles tinham que vencer no espírito para se refletir no físico. Aonde é que eles podiam entrar? Eles tinham que entrar na oração. E a Bíblia começa a me dizer que quando Josué desceu, ficaram 2 homens. Entre estes homens está lá Arão, está lá Ure. Os 2 homens, um está num lado, outro está no outro lado. E eles começam a agir em meio à oração de intercessão em favor de Josué. A Bíblia está me dizendo, enquanto Moisés levantava as mãos, Israel vencia. Mas quando ele baixava, Israel perdia. Quer dizer que a força da vitória de Josué não está vindo de Josué, mas está vindo de Deus. Aleluia. E Deus quer te falar nesta manhã, o que você tem veio de Deus. A força da tua vitória veio de Deus. O que nós somos hoje veio de Deus. Todos nós somos resultado de uma oração que a gente fez em favor de Deus e agiu em nosso favor. E a Bíblia está me dizendo que esse homem está lá. Quando ele está lá, ele levanta as mãos, tudo está a correr bem. Mas quando ele baixa as mãos, tudo está a correr mal. Quer dizer que o sustento não podia vir apenas dele, tinha que vir de Deus. Mas ele precisava de 2 homens. Ninguém vence uma batalha sozinho. Era necessário entrar no espírito de unidade. Você nunca vai superar sozinho. É necessário você superar com os outros. Vai precisar dos outros na caminhada. Vai precisar dos outros no percurso. Em todas as estações da tua vida. Para você superar, vai precisar de ajuda de outros. Aleluia. E naquele instante, ele está lá orando. Quando ele levanta, ele vence. Quando ele baixa, ele perde. Aleluia. Deus usa diferentes pessoas para diferentes funções. Deixa eu te falar algo. Josué está a lutar. Moisés está a interceder. Arão e Uri deram apoio. Aleluia. Na obra de Deus, todos são importantes. Cada um tem a sua posição. Tem uns que vão lutar, tem outros que vão interceder, mas tem outros que vão dar apoio. É a mensagem que eu trouxe aqui nesta manhã. Eu começo agora a sentir a presença de Deus, porque a Bíblia está me dizendo que um está a lutar, outro está a interceder e outro está a dar apoio. Enquanto Josué está a lutar, um está a interceder. Enquanto Moisés está a baixar as mãos, Arão e Ur estão a dar apoio. O poder da unidade. Quando nós queremos superar, nós temos que agir no poder da unidade, porque na obra de Deus, cada um tem a sua função. Tem aqueles que são valentes, vão sair lá fora para ganhar almas, mas tem outros que vão interceder, tem outros que vão tirar finanças, tem outros que vão vir limpar, tem outros que vão evangelizar, tem outros que vão encorajar, tem outros que vão animar. Todos são importantes. E o Senhor está dizendo assim: nova aliança, se nós queremos superar, temos que agir em meio à unidade. Aleluia. E eles estão a trabalhar em unidade. Escuta, o reino de Deus é organizado. Fala comigo, organizado. Enquanto um está a lutar, outro está a interceder, outros estão a apoiar. Há uma cooperação aqui que acontece. E essa cooperação me leva à Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Se Deus quer Deus para agir a nosso favor, coopera. Quem somos nós para não cooperarmos se queremos atingir o alvo? Alguém está comigo nesta manhã? E a Bíblia começa a me mostrar que eles estão a agir, cada um com a sua função. Aleluia! Não diga que eu não tenho uma função na igreja. O importante
não está no altar, altar tem bué de luta. Aleluia! Demônios vão na tua casa. Teus filhos são atacados. Aleluia! Você não precisa estar só no altar para cooperar. Aleluia! Mesmo do outro lado, você pode cooperar com excelência. Alguém está comigo? E a Bíblia começa a me mostrar que eles estão a cooperar em unidade para um único objetivo. O segredo está aqui. Na unidade nós cooperamos, mas o objetivo é um e comum. O objetivo não é diverso. Aleluia. Eu tenho minha ideia, você tem sua ideia, Ciclano tem a ideia dele, vai trazer confusão, tipo a Torre de Babel. A ideia só pode ser uma. Aleluia. Nós temos um único objetivo, não. Vamos derrotar os amalequitas, acabou. Agora, você que tem força, você como virdes, tens força, você vai nos usar. Aleluia. Vamos a entender? Vai. Enquanto um está a ficar aqui, outro está a fazer missões. Vamos a entender? Enquanto o outro está a fazer missões, outros estão a apoiar com finanças. Quer dizer que todos estão a cooperar ao seu nível. E a obra de Deus avança. E a Bíblia começa a me mostrar que Israel está lá no campo de batalha. Agora escuta a igreja do Senhor. Quando eles começam a vencer os amalequitas, eles vão ter que instituir um altar depois da vitória. Aleluia. Conjecturando. A Bíblia me leva no livro de 1 de Samuel. Certa vez, a Bíblia está me dizendo que Ofni e Finéias vão no campo de batalha. E eles perdem no campo de batalha diante dos filisteus. Quando eles perdem no campo de batalha, os filisteus pegaram a arca da aliança, levaram até ao templo de Dagon. Escuta o que eu vou te dizer. Pegaram a arca da aliança, levaram ao templo de Dagon. Pegaram a presença de Deus, levaram ao templo de Dagon. Dagon é o Deus dos filisteus. Metade corpo, metade peixe. Tem dois posicionamentos. Dagon está lá no templo dele. Todos os filisteus, quando entram no templo de Dagon, eles têm medo, porque só a posição de Dagon é uma posição que amedronta as pessoas. Agora eles pegaram a arca, levaram até o templo de Dagon, mas só que eles fizeram algo que não se faz. Com a presença de Deus não se brinca. Com a presença de Deus não se brinca. A presença de Deus está acima de tudo. A presença de Deus está acima de tudo. Quando eles pegaram a arca da aliança, colocaram no templo de Dagon, eles foram embora. A Bíblia está me dizendo, quando eles voltaram, encontraram que Dagon se curvou diante da arca da aliança. Deus está dizendo assim: quando nós cooperamos em unidade, todos aqueles que cooperam fora, o Senhor vai nos confundir. A Bíblia começa a nos mostrar que Dagon está a se curvar. Quando Dagon está a se curvar, eles falaram: não, talvez Dagon esteja cansado. Posicionaram Dagon outra vez, deixaram ali. Com a presença de Deus não se brinca. Quando nós queremos algo, é só irmos na presença dele. Nós temos fonte, igreja do Senhor. A fonte é Jesus, a fonte é a palavra dele, a fonte é a presença dele. Não existe outra fonte. Quando as coisas se fecham, corre a Jesus. Quando as coisas se apertam, corre a Jesus. Tem fonte. Eles mexeram na presença de Deus. Na presença de Deus ninguém pode mexer, porque a arca da aliança não tem aliança com os filisteus, tem aliança com os israelitas. Esta aliança deixou de ser só apenas por israelitas, desceu até aqui na nova aliança. Deus fez uma aliança conosco. Jesus lá na cruz fez aliança contigo, fez aliança comigo, fez aliança conosco. Aleluia. E a Bíblia está a me mostrar que quando eles levantaram novamente a estátua de Dagon, quando Dagon levanta, Dagon fica de pé. Depois de alguns instantes, Dagon cai, braço parte, cabeça parte.
E os filisteus viram que a presença de Deus está a aterrorizar o templo de Dagon. É a mesma coisa que está acontecendo com os amalequitas. Os amalequitas não sabiam que os filhos de Deus têm um segredo. A força deles não está vindo de baixo, a força deles está vindo do alto. A presença de Deus é que estava a invadir o vale. O vale que Josué está a lutar é um vale comum, mas aquele vale se transformou em um campo de vitória para os israelitas. Aleluia. O que nós passamos parece comum, mas o Senhor transforma em nosso favor. Aleluia. Na vida cristã, escuta, tem coisas que Deus transforma em nosso favor. Estamos a ver a guerra da Ucrânia e Rússia. Existe um lugar que eles chamam zona de exclusão. Na zona de exclusão, a Rússia pode tocar em tudo da Ucrânia, menos na zona de exclusão. Porque a zona de exclusão é um lugar onde sai o gás que dão para a Europa. Se a Rússia destruir a zona de exclusão, vai ter problema com a Europa. Quer dizer que a zona de exclusão não pode tocar. Na vida espiritual também acontece isso. Contra os filhos de Deus, Satanás não pode tocar. As nossas vidas estão na zona de exclusão. Os amalequitas não sabiam que aquele povo é um povo separado. Se eles tocarem naquele povo, estão a tocar em Deus, porque eles estão reservados para Deus. É a mesma coisa com os filisteus. Não se mexe em um lugar onde tem a cobertura de Yahweh. Aleluia. E essa cobertura não está vindo deles, está vindo do que Deus lhes deu. Aleluia. Era desejo de Deus que a nação fosse liberta. E no percurso pode haver luta, mas como existe promessa, é que eles vão à terra prometida, eles vão chegar lá. Aleluia! Igreja, nós temos que trabalhar em unidade. Existe uma promessa sobre nós. E se nós caminhamos num único pensamento, numa única ideia, numa única visão, vamos atingir o nosso foco. Aleluia! Se a Bíblia me mostra, pessoa que orou sozinho teve resultado, como Ana, orou sozinho, Senhor cerrou e abriu a madre. A Bíblia me mostra, Ezequias orou sozinho, o Senhor que deu a lhe dar a morte, também lhe deu a vida. Agora nós que estamos a orar em unidade, aleluia, como aqueles apóstolos que estavam no cenáculo, no livro de Atos 2, quando nós oramos em unidade, as coisas sobrenaturais acontecem. Quando nós andamos na unidade, as coisas sobrenaturais acontecem. Quem anda na unidade supera. Aleluia! E a Bíblia começa a me mostrar que Moisés toma um posicionamento. Escuta. Quando nós estamos falando de posicionamento, nós estamos falando de fé. Aleluia. Luta como Josué, ora como Moisés e apoia os outros como Arão e Uri. Isso deve ser a tua palavra-chave nessa mensagem. Luta como Josué, ora como Moisés, apoia a igreja e os outros como Arão e Uri. Nós só vamos conseguir vencer quando cada um se posicionar nessas três dimensões. Quando for para nós entrarmos no campo, entramos. Quando for para orar, oramos. Quando for para apoiar, apoiamos. E a mão de Deus, Ele coopera em nosso favor. Aleluia. Igreja, desde a antiguidade até os dias de hoje, a Bíblia sempre mostrou que Deus sempre cooperou para meio da unidade. Aleluia. Por isso, conjecturando, nós vamos ver que quando Jesus queria formar os discípulos, Ele chamou Pedro
Estava na pesca, lhe tirou. Aleluia. Pegou João, pegou Tiago, formou equipa. Quer dizer que até o próprio Jesus sempre cooperou na unidade. Aleluia. Não existe dificuldade para quem opera na unidade, mas existem desafios. Quem está em unidade não é dificuldade. Quem está em unidade é desafio. Aleluia. Uma coisa é dificuldade, outra coisa é desafio. Não, eu tenho um desafio. Aleluia. O cristão não tem dificuldade, mas tem desafio. Aleluia. Eu tenho um desafio. Qual é o meu desafio? Não, encher a igreja. Qual é o meu desafio? Não, 10 mil almas. Qual é o meu desafio? Não, construir templo. Não é dificuldade, é desafio. Não, qual é o meu desafio? Conseguir emprego, comprar casa, comprar carro. É um desafio, não é dificuldade. Israel estava perante a um desafio, porque os amalequitas tinham que sair do percurso deles. Aleluia. Agora, para sair do percurso, igreja, eu preciso explicar algo aqui. Pai, permite-me descer. Eu vou explicar algo aqui, para a igreja pegar o que eu vou dizer aqui. Cooperador Fernando, vem com a tua cadeira. Filho, vem, vocês dois. Escuta bem. Entrega o teu telefone no irmão. Não, deixa a tua cadeira. Vocês dois ficam de pé, senta. Se o cooperador Fernando é Moisés, escuta. A igreja escuta a unidade como funciona. E aqui o servo, vem filho, está do lado esquerdo. A missão dele é apoiar. Aqui este servo está do lado direito. Pega o que eu vou dizer. Levanta. Levanta as mãos. Levantou as mãos. Escuta a ação da oração. A oração invade o invisível. Aonde você não chega, a tua oração chega. Você pode orar aqui nos coqueiros, a oração chegou em Portugal. Oraste nos coqueiros, a oração chegou na França. A oração invade o invisível. Aonde você não chega, a tua oração chega. E Moisés está com a mão levantada. Ele está a orar. Quando ele ficou cansado, ele baixou. Quer dizer que a força dele terminou. Existem momentos na nossa vida que a força vai terminar. Você não vai ter força de janeiro a dezembro. Tem momentos que você vai ficar sem fé, sem esperança, sem ânimo de conseguir avançar. Você vai falar, Senhor, eu atiro a toalha no chão. Você na tua vida começa a orar a Deus para colocar pessoas de bom coração ao teu redor. Você vai precisar de um Arão, vai precisar de um Uri ao teu lado. Pessoas com coração aberto, pessoas de bom coração que vão te falar, não estás sozinho, vamos avançar. E a Bíblia me mostra que quando ele levanta as mãos, estão a vencer. Lá estão a ter resultado. Não é porque Josué tem força, é porque Deus é que está lhe sustentar. O centro das nossas vidas não é a nossa força, é Deus. Não é por força, nem por violência. Não é porque conseguiste não. Tem aí Deus, tem a mão de Deus. A mão de Deus é que está a te segurar. E Ele está a vencer, a mão dele está a agir. Escuta, aqui está acontecendo dois processos. Mão de homem, mão de Deus, mão com mão. Alguém já entendeu? Escuta bem, a mesma mão que opera é a mesma mão que dá direção. Por isso, conjecturando, você está vendo que a mão de Deus apareceu, escreveu, mene, mene, teuqueu, perzim. Porque a mão de Deus, Ele abençoa, mas também dá direção. É a mão. Eles estão a vencer. Josué, você é miúdo. Tem um Deus que está a te sustentar. Você é só corajoso. Deus está a trabalhar em meio à tua coragem. A mão está a lhe sustentar. E a Bíblia diz que quando ele baixa, perde. Agora esses dois, levanta as mãos. Não, levanta aqui. Pega aqui na mão dele.
Levanta. Esses dois estão a sustentar. Agora escuta. Mesmo sustentando, não chega a Januário. Por quê? Porque este homem, esse também homem, lá a luta está a se intensificar. Começam a lutar de tarde, vão acabar até às 6 da manhã. Pôr do sol tem que chegar. Luta de verdade. Agora, aqui como a luta está a se intensificar, eles olharam e falaram, não, nós vamos pegar uma pedra e vamos colocar debaixo dele. Vamos fazer ele sentar sobre a pedra. Escuta a igreja do Senhor. Enquanto eles estão com a mão levantada, estão falando, não, pastor, nós também somos homens. Se nós ficarmos com a mão levantada até as 6, também vamos cansar. Temos alguém que vai nos sustentar. Algumas pessoas já estão a entender. Escuta que eu vou te dizer. Jesus é a pedra angular. Primeira de Pedro. Eles pegam, colocam ele sobre a pedra. Ele tem que sentar. Por quê? Porque ele tem que ficar no centro. Porque quem está no centro é a pedra angular. E esta pedra angular é Jesus Cristo Nazareno. Alguém já entendeu nesta manhã? Ele está no centro. E quem está no centro é a pedra angular. Então, Moisés, eu sou homem, Arão é homem, Ur é homem, mas a pedra angular é sobrenatural, é divino. E a ação dele deve ser divina. E eles colocam ele sobre a pedra angular. Quando colocam sobre a pedra angular, a mão está levantada, mas a pedra está no centro. Quer dizer, o centro começa a cooperar em favor deles. Escuta, quando você entende que tudo que você tem, deves colocar no centro. O centro é a vontade de Deus. Por isso você na oração do Pai Nosso, você está falando, seja feito a sua vontade. Porque existe um mistério na vontade de Deus. A vontade de Deus não trabalha com cronos. A vontade de Deus trabalha com kairos. Quando você pega a vontade de Deus, coloca aí no centro, você está a dizer aquilo, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Senhor, aqui eu já não vou conseguir, agora começa a agir. A tua vontade deve prevalecer. Na minha casa a tua vontade, no meu trabalho a sua vontade, no meu ministério a sua vontade, na minha vida a sua vontade, na minha família a sua vontade, na igreja a sua vontade deve prevalecer. A pedra angular. E ele está lá no sustento, meu Deus, da pedra angular. Agora, nesse instante, Israel vence. Agora, escuta. Quando eles vencem, levanta. Agora eles dizem, nós vencemos. Agora eu preciso, Baixa. Preciso exaltar esse Deus. Você vai vencer. Aleluia. Escuta o que eu vou te dizer. O sofrimento é um invento. Ele vem e passa, é de festa. Ninguém sofre de janeiro a dezembro. Você vai vencer. Quando você está a orar, tens a certeza que vai vencer. É questão de tempo. Agora, no momento que você vai vencer, mete na sua mente que eu não estou só atrás das bênçãos. Estou atrás do Deus da bênção. Para mim poder selar com Deus da bênção, eu tenho que levantar um altar. Escuta o que eu vou dizer. Altar, amor, é um lugar alto. Altar é lugar de encontro. Altar é um lugar de intimidade. Altar é lugar de cobertura. Por isso vocês veem conjecturando, quando Elias venceu os 450 profetas de Baal, ele construiu um altar. Altar se levanta depois da provisão e depois da vitória. Quando você levanta o altar, você está a dizer que não, eu estou a devolver para ti tudo.
Por isso vocês veem no livro de 1 de Samuel, a Ana devolveu o altar. Samuel era um altar. Alguém está pegando o que o pastor está dizendo? Ela quando entrou no templo, ela começou a se me deres um filho varão. Menina também filho. Por que ela não falou menina? Falou varão, homem. Porque ela sabia o que ela queria, tinha foco. Quando ela conseguiu o que ela queria, disse, Senhor, se me deres um filho varão, em sua cabeça não vai passar navalha, vai ser nazireu, consagrado a ti, altar. Algo que você consagra é altar. E eu vou entregar na tua casa, vai crescer. Quer dizer que Samuel era um altar vivo. Então pegaram Samuel e colocaram no templo, cresceu no templo, devolveu a bênção que Deus lhe deu. O mistério está aqui. O mistério não está só em vencer. O mistério está em devolver a Deus quando você vencer. O problema da igreja, queremos vencer, mas não queremos devolver. Vencer vai vencer. É questão de tempo, Mamãe Rosa. E a Bíblia me mostra que ele venceu. Agora ele diz, não, eu vou devolver o altar. Ele sai. Vai e edifica o altar. Diz, o Senhor é a minha bandeira. Quer dizer, bandeira é a marca de um Estado. Quer dizer, se você vê a bandeira da Angola em São Tomé, quer dizer que Angola se representa em São Tomé. É a marca de um Estado. E naquele momento, Moisés está dizendo, eu estou a marcar a presença de Deus sobre este território. Por isso vocês veem que quando Moisés vence, Deus está a dizer a Moisés, eu vou exterminar todos os amalequitas. Porque a ação de Moisés tocou o coração de Yahweh. Quando você devolve para Deus o que Deus te deu, Deus começa a cooperar mais em teu favor. Igreja, luta como Josué, ora como Moisés, apoia como Arão e Yuri. Queremos superar a nova aliança, temos que andar todos na unidade. Se é para sair para evangelizar, é todos. Se é para sair para acompanhar as almas, é todos. Se é para orar, é todos. Se é para construir, é todos. Quer dizer que todos na obra de Deus são importantes, têm a sua missão e a sua posição. Celebra Jesus com as tuas palmas. Eu vou terminar já. Quero terminar. Escuta. Quero terminar. A Bíblia me mostra sobre o poder da unidade. Aleluia. Deus sempre cooperou em unidade. Por isso vocês estão a ver que Pedro e João, quando eles receberam o Espírito Santo, agora estão na porta, encontraram o coxo. Não temos ouro, não temos prata, mas o que nós temos, te damos. Em nome de Jesus, levanta-te. Escuta, aquele coxo viveu da graça de pessoas que estavam unidas. Quero falar uma coisa aqui. Quando nós estamos unidos, todos nós vamos usufruir da graça. A graça é uma, mas ela partilha-se na unidade. E Deus está a dizer, nova aliança, sejamos unidos para superar. Só vamos superar em meio à unidade. O pastor fica cansado, líderes ficam cansados, líderes de departamento até não se falam. São os que ficam mais cansados rápido. Aleluia. E eles correm no pastor, pensam que o pastor não fica cansado. Aleluia. Os líderes, escutam o que eu vou dizer, quero terminar. Quando nós ficamos cansados, é momento de nós começarmos a orar todos juntos. O foco deve ser um único pensamento, uma única ideia. Celebra Jesus. Deus abençoe a sua igreja.